Meus queridos, eu quero fazer leitura de um versículo aqui da Palavra de Deus para uma breve meditação com os irmãos. Não sei se haverá tempo para tanto. Até disse aqui para o pastor Júnior que eu já estou vivendo uma fase, eu não gosto de culto que termina tarde, né? Eu já estou mais ou menos caminhando para o rumo do pastor Bezerra, né? Não da idade dele, mas pastor Bezerra, você pregava na igreja dele, quando dava 9 horas, ele morava ao lado da igreja, quando dava 9 horas, ele falava para o pregador: fica pregando aí porque eu já vou embora. Ia para a casa dele, vestia um pijama e saía na porta da igreja de pijama já, para terminar o culto. Eu já estou indo para esse tempo, viu, irmãos? Não gosto mais de culto que termina muito tarde. E até ouvi quando o nosso pastor presidente disse há poucos dias atrás sobre os cultos terminar tarde. Ele disse que os pastores, grandes partes deles, se quiser levantar um pouquinho mais tarde no dia seguinte, pode levantar, mas os membros da igreja têm que trabalhar bem cedo, não é isso? Levanta para trabalhar. E como eu habitualmente não levanto tarde, porque eu não importa a hora que eu vou deitar, mas quando vai dando 5h30, 6 horas, eu já estou acordando e levantando. Então eu estou incluído nesse grupo dos que trabalham. Gosto de levantar cedo, mas também gosto de deitar um pouquinho mais cedo, né? Glórias ao nome do Senhor. Mas vamos lá. Abra a vossa Bíblia na carta que Paulo escreve aos 1 Coríntios. Eu quero ler somente o primeiro versículo do capítulo 12. Primeiros Coríntios, capítulo 12, primeiro versículo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Este assunto sobre o pentecostalismo foi um assunto que o pastor Ezequias Soares me pediu uma ocasião para que eu escrevesse e comentasse numa escola bíblica de Jundiaí sobre esse assunto, levando em consideração o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, na minha concepção, um desequilíbrio com relação aos dons espirituais. Primeiro, os sensacionalistas, aqueles que acreditam que os dons cessaram, que são os reformados, que nós podíamos dizer aqui, os calvinistas. Aqueles que nos criticam todos os dias nas redes sociais, e hoje ficou fácil da gente saber que nós estamos sendo criticados por causa das redes sociais. No passado eles já nos criticavam também, mas nós não tínhamos redes sociais. Então, aquilo que os nossos ouvidos, sofria menos. Aquilo que os nossos ouvidos não ouvem, que os nossos olhos não veem, a gente não sofre, não é isso? Falar mal de mim, eu não ficar sabendo, pode falar à vontade, não é isso? Achar que eu sou feio e não falar para mim, pode achar à vontade. O importante é que eu acho que eu sou bonito, entendeu? Então nós não tínhamos as redes sociais. Só que hoje, por exemplo, estou falando num culto aqui, possivelmente está sendo gravado, né? Todo mundo vai ficar sabendo o que eu falei aqui. Então nós temos do lado de lá um extremo, que é os reformados, e não estou criticando, respeito a crença de todas as pessoas, eles creem daquele jeito, amém. Só que eles devem crer sem nos criticarem, não é isso? Sem jogar pedra. Ele tem todo o direito de crer, mas sem falar de nós que cremos diferente, não é isso, irmãos? Porque já estou deixando claro, é crença. Crença nem sempre está baseado na razão, nós cremos. Nem sempre está baseado na lógica, nós cremos. Por exemplo, eu creio que Deus existe, mas eu não consigo provar a existência de Deus materialmente falando. Eu creio. Não é isso, pastor Altair? Creio pelas escrituras, pelo que a Bíblia fala, mas até a Bíblia eu preciso crer. Se eu não crer, ela passa a ser um livro sem importância nenhuma para mim. Existem tantas pessoas que não creem na Bíblia. Então eu creio, é uma atitude de crença. Então eles não creem, combatem muito e falam muito contra nós,
E, lamentavelmente, exatamente pela influência das redes sociais, está entrando nas nossas igrejas. Nós estamos cheios de pessoas das nossas igrejas, membros das nossas igrejas, aderindo a esses pensamentos, que os dons espirituais cessaram, só serviram para os dias apostólicos, cessaram. Mas do outro lado nós temos uma outra situação, que é aqueles que faz mau uso dos dons espirituais, ou aspas, dons espirituais entre aspas, que são igrejas emergentes, igrejas neopentecostal, que exagera no uso, na prática dos dons espirituais, e que traz também alguns escândalos, dando direito de que o outro lado fale mal de nós. Basta você entrar nas redes sociais e assistir alguns cultos de algumas igrejas neopentecostal, igrejas emergentes. Eu não sei nem se a gente podia chamar muito de igreja, que você vai ficar pensando, mas aquilo lá é dom espiritual? É operação dos dons espirituais? E quando eu falo dons espirituais, são todos, tanto no falar em língua, como nas revelações, como nas profecias, como nas supostas curas, milagres, que não existe. Irmãos, induz o povo a crer e a se emocionar com alguma coisa que na verdade não são reais. Então, em virtude disto, eu penso que a nossa igreja precisa trabalhar bastante, especialmente aqueles que se especializam nesta área, trabalhar bastante no ensino não somente dos dons, mas da prática dos dons espirituais nas nossas igrejas. Prática dos dons espirituais dentro das nossas igrejas, para que a gente não fique além e nem aquém, que a gente fica no centro, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus queridos? Então, quando o apóstolo São Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso 1, que ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa ignorância aqui não é ignorância de falta de conhecimento, porque a igreja de Corinto, ela desfrutava de todos os dons espirituais. Por exemplo, existem pessoas que ignoram os dons espirituais, que nunca ouviram falar, nunca foram ensinados sobre os dons espirituais. Ele ignora porque não conhece. Mas o caso da igreja de Corinto era diferente. A igreja de Corinto, quando você olha lá no capítulo 1, vamos lá para os irmãos ver, capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, o verso de número 7: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto, ela estava envolvida em tantos os problemas que estava afetando a vida espiritual e social da igreja, que levou Paulo a escrever a primeira carta para corrigir os demandos que acontecia na igreja de Corinto. E um deles era acerca dos dons espirituais. Então não é que eles não conheciam, eles tinham. Os dons espirituais estavam presentes. Eu, particularmente, não posso negar que os dons espirituais não tivessem presente na igreja de Corinto. Também não posso negar que os dons espirituais não estejam presentes nas igrejas neopentecostal, nas igrejas emergentes e nas nossas igrejas da Assembleia de Deus. Eles estão presentes, sim ou não, irmãos? O problema não é se está presente ou não está presente, o problema é saber usar. Então, quando Paulo disse assim: eu não quero que vocês ignoreis, ele está querendo dizer mais ou menos assim: eu quero que vocês saibam usar os dons espirituais. Que os dons espirituais são ferramentas que Deus nos dá, que não é propriedade nossa, é propriedade do Espírito Santo, por isso chama dons espirituais. Ninguém de nós aqui podemos levantar e dizer assim: eu tenho tal dom. Não, você é usado em tal dom. Deus te usa, mas Ele pode usar hoje e nunca mais usar. Porque a Bíblia diz aqui nesse capítulo que estou lendo aqui, que vocês poderiam ler todo ele depois, que está escrito assim, que ele é dado para aquilo que é útil. Se não é útil, Deus não vai dar.
não é útil, Deus não vai usar. É para aquilo que é útil. Então Paulo usa o capítulo 12 da primeira carta, o capítulo 12, ele usa o capítulo 13 e ele usa o capítulo 14. 3 capítulos para ensinar acerca dos dons espirituais. Então não é que eles não conheciam, por falta de alguém que ensinasse, eles não sabiam usar. Aí ele usava os dons espirituais para brigar dentro da igreja. Brigar. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos num culto e 2 jovens irmãs começaram a falar línguas estranhas. Uma falava de lá e a outra repetia de cá, aquele negócio todo. E de repente Deus usou o pastor da igreja, e o pastor discerniu que não eram dons espirituais e expulsou, era uma ação maligna. E sabe o que estava acontecendo? As duas estavam brigando por causa de namorado em línguas estranhas. Se a gente não tomar cuidado, porque línguas estranhas, pastor Altair, você que é mestre disso, você está escrevendo um material muito bom sobre isso, né? O pentecostalismo, você que é mestre nisso, línguas estranhas pode ser do Espírito Santo, pode ser da carnalidade do homem e pode ser do diabo. E pode ser do diabo. E as línguas estranhas, ela tem uma característica toda especial na Bíblia. Toda especial. A primeira é edificar quem fala, não é edificar a igreja. É quem fala. É quem fala que é edificado com as línguas estranhas. Porque Paulo diz: quem fala em línguas estranhas não fala aos homens, mas fala a Deus. Agora, tem línguas estranhas como dom profético? Tem, mas o apóstolo São Paulo diz: fala se tiver intérprete, se não tiver intérprete se cala. Então a gente precisa aprender sobre isso. E eu escrevi alguma coisa sobre isso. É claro que lá na igreja de Jundiaí eu tive 2 aulas para falar sobre isso. Talvez eu não tenha tanto tempo aqui hoje, mas os irmãos podem acompanhar na apostila, está na página de número 8. Eu quero usar aqui algumas figuras, exemplos do Velho Testamento para trazer para o Novo Testamento, porque o Velho Testamento, irmãos, é o projeto de uma construção, e o Novo Testamento é a execução dessa construção. Então todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento, ele joga luz para o Novo Testamento. Tudo que está lá vem cumprir no Novo Testamento. Tudo que aconteceu, ou cumpre em Cristo Jesus nosso Senhor, ou cumpre na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Então aí, vamos lá. Primeiro tópico aí que eu escrevi havia 3 festas muito importantes para os judeus. Por ocasião dessas festas, multidões de todos os lugares iam para Jerusalém para as devidas comemorações. Eram elas: festa da Páscoa, era a celebração junto com a festa dos pães asmos, daqui a pouco eu explico isso. Tal festa celebrava a libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito, e ela ocorria no 14º do mês de Abib, 14º dia do mês de Abib. Depois tem festa das colheitas ou semana, que está na apostila a explicação também, se não houver tempo os irmãos podem ler. Ocorria 7 semanas ou 50 dias depois da Páscoa, quando terminava a colheita da cevada e se iniciava a colheita do trigo. Era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita. Se colhia os primeiros frutos, amarrava-se um feixe e levava-no ao sacerdote, que em um gesto de movimento oferecia ao Senhor. Depois temos a festa dos tabernáculos ou cabanas, que ocorria no 7º mês, no momento que se encerrava a colheita dos frutos, mas agora não era mais de cereais, não era de cevada nem de trigo, mas era de frutos, colheita dos frutos. Nesta festa, os israelitas celebravam ao Senhor em cabanas cobertas de ramos de palmeiras, em agradecimento ao Senhor que cuidou do seu povo durante 40 anos no deserto, sem nada deixar faltar. Está aí a citação bíblica, livro de Êxodo, capítulo 23, 14 a 17, 34, 18 a 23, se vocês depois quiserem
conferir. Muito bem, vou explicar mais ou menos o significado dessas festas para os irmãos. A festa da Páscoa, como essa festa ela é muito comemorada entre nós, comentada entre nós, e até existem algumas religiões que ainda comemoram, né? A festa da Páscoa ela comemorava a libertação dos filhos de Israel do Egito. E quando Israel, depois das 10 pragas, 9 pragas, a última praga foi a praga dos primogênitos, Deus anunciou a saída dos primogênitos e anunciou que os filhos de Israel deveriam matar uma vítima, um cordeiro, de conformidade com a família, para que eles comessem naquela noite o cordeiro assado com a sua família. E se porventura uma família fosse muito pequena, eles convidariam uma outra família para participar com eles, e o sangue da vítima passaria nos umbrais das portas, porque naquela noite o anjo destruidor passaria na cidade e destruiria todo o primogênito da cidade, desde o trono da casa de Faraó até os animais do campo. Morreria o primogênito, mas a casa que tivesse sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte passaria por cima. Não haveria morte naquela casa. Bendito seja o precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta era uma festa, era e é ainda hoje para os judeus uma das festas mais importantes de Israel. Os judeus ainda comemoram essa festa até hoje, a Páscoa do Senhor, que é a libertação dos filhos de Israel, porque o próprio Senhor Deus ordenou que todo ano, no 14º dia do mês de Abib, Israel reunisse a família e oferecesse um sacrifício ao Senhor, que era a Páscoa do Senhor. Para que isto? Porque os filhos que nasceriam depois não iriam ter conhecimento da libertação dos filhos de Israel e nem saber dos fatos como havia ocorrido. Então, quando os filhos de Israel fossem celebrar a Páscoa, os filhos que nasceriam depois perguntariam para os pais: por que essa festa? E os pais então iam explicar: nós éramos escravos no Egito, ficamos lá por 400 anos, mas um dia Deus nos visitou e tirou o seu povo de lá, e no dia que nós saímos, nós celebramos a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa do Senhor é um memorial que significa um novo tempo, uma vitória, uma passagem para um novo tempo, uma libertação dos filhos de Israel. A Páscoa, hoje nós não comemoramos mais, nós cristãos. Por que razão? Porque hoje é a ceia do Senhor. Jesus comemorou a Páscoa no capítulo 22 do Evangelho de São Lucas, e em seguida celebrou a ceia do Senhor. Então todas as vezes que hoje nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos lembrando não de um cordeiro que morreu lá no Egito e o sangue foi colocado nos umbrais da porta, mas de um Cristo que morreu no Calvário por todos os nossos pecados, e fomos purificados dos nossos pecados pelo sacrifício de Cristo. Por isso Paulo escreve: fazei isto em memória de mim, citando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Os asmos, que é uma festa que hoje ela se confunde com a Páscoa. Vocês vão ver no Novo Testamento que muitas vezes o Novo Testamento fala a festa dos asmos, ou do asmo, como queiram dizer. Por que razão? Porque a festa dos asmos começava no dia seguinte à Páscoa. A Páscoa era um dia só, 14º dia. No 15º dia começava a festa dos asmos, que durava uma semana. Era do 15º até completar uma semana, se comemorava a festa dos asmos. O que significava a festa dos asmos? Era um período que Israel não podia comer pão fermentado e ninguém trabalhava. Os asmos representam a purificação que nós recebemos através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. A segunda festa, vamos passar para frente, a festa das colheitas, ou festa da semana. Mais embaixo eu digo até outros nomes que é dado a essa festa. Festa das colheitas ou festa da semana, que ocorria 7 semanas ou 50 dias depois da Páscoa.
se comemorava a Páscoa, e a partir do 15º dia começava a contar 7 semanas ou 50 dias. Aí se comemorava a festa das semanas, ou a festa das colheitas, porque a partir da Páscoa começava a colheita da cevada. Depois da colheita da cevada se colhia o trigo, e quando terminava toda a colheita da cevada e do trigo, os judeus faziam uma festa, e esta festa era em agradecimento a Deus pela produção, pela colheita, pelo trigo, pela cevada. E o que eles faziam? Eles pegavam o trigo, eles pegavam a cevada e amarravam um feixe, e este feixe era entregue ao sacerdote para sacrifício, para entregar ao Senhor. Era como agradecimento a Deus pelas vitórias alcançadas, pelas bênçãos alcançadas e pela produção do trigo. A princípio essa festa era feita no campo. Quando os judeus colhiam, eles já realizavam a festa no campo. Depois eles levavam para o templo, ou no caso de Israel, para a tenda, para o tabernáculo. E o sacerdote pegava aquela molho de trigo que eles levavam, era um feixe de trigo, e eles apresentavam ao Senhor. Mas não simplesmente apresentavam, eles tinham que mover aquilo. Eles moviam para lá e para cá, para que o Senhor recebesse. Essa festa, ela significa o Pentecoste. Ela significa exatamente, a princípio, o Pentecoste. É a festa das colheitas. Então a festa das primícias era chamada festa de movimento. Por isso que o movimento Pentecoste, ou pentecostalismo, ele tira da nossa vida aquela situação estática, inércia. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele é como uma panela que ferve. Ele não consegue ficar num culto inteirinho sem pelo menos levantar a sua mão para o céu e dizer muito obrigado, Jesus. Ele não consegue, porque há algo que ferve no seu coração, que é o movimento. É a festa do movimento, é se apresentar a Deus, adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Essa festa, ela foi comemorada no dia do Pentecoste, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento. Observe bem aí já o movimento, é como de um vento, não é um vento, é como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e línguas repartidas pousavam sobre cada um deles, e todos começaram a falar em línguas estranhas e glorificar a Deus. Essa festa é a festa do Pentecoste. É interessante porque ela é a festa da colheita. Se celebrava a primeira colheita, que era a colheita da cevada e a colheita do trigo. E onde se cumpre isso? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando o apóstolo São Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, interpelado pelos que não eram judeus e nem tampouco haviam aceitado a Jesus como Salvador, quando disseram: como pode esses estarem na primeira hora da manhã falando em línguas como eles estão falando na nossa própria língua, que todos nós entendemos? E alguns diziam: eles estão bêbados. Pedro disse: nós não estamos bêbados como vós pensais, sendo as primeiras horas do dia, mas isso é o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, é interessante que é sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossas filhas, os velhos terão sonho, vossos filhos terão visões. Isto era a manifestação do Espírito Santo de Deus. E quando Pedro termina a sua mensagem,
quase 3.000 almas aceitam Jesus Cristo como Salvador. Era a festa da colheita, era o momento da festa da colheita. Portanto, essas duas festas que ocorriam no Velho Testamento, elas já aconteceram no Novo Testamento. A primeira da Páscoa, dos asmos, fala do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo pelos nossos pecados. Paulo, escrevendo no capítulo 23, repetindo, ele diz: fazei isto em memória de mim, lembrando do sacrifício de Cristo. A segunda festa também já ocorreu. Ela já ocorreu quando? Já ocorreu no dia do Pentecoste. No dia do Pentecoste, os judeus, os crentes que estavam reunidos no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo, como já disse, receberam o poder do Espírito Santo, glorificaram a Deus, e as primeiras almas se renderam aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos a terceira festa, que é a chamada festa dos tabernáculos, ou das cabanas, que ocorria no 7º mês, como já li aqui para os irmãos, está aí a referência bíblica. Essa festa, parece que ela ainda não ocorreu, porque essa festa era a festa da colheita dos últimos frutos, dos frutos produzidos no campo. Os judeus traziam e ofereciam também um sacrifício, porque a festa das primícias ela acontecia em todas elas, oferecia ao Senhor. E os judeus faziam o seguinte: eles saíam de vossas casas, armavam tendas no campo, cobria com folha de palmeiras, e ficava também 8 dias debaixo da folha de palmeira, tocando trombetas e adorando a Deus e agradecendo a Deus, porque durante 40 dias no deserto Deus cuidou dos filhos de Israel, não deixou faltar o pão, não deixou faltar água, não deixou faltar o necessário. Então essa festa aqui era uma festa de lembrança do cuidado de Deus. Segundo os especialistas em escatologia e na tipologia bíblica, essa festa ela ainda vai ocorrer. Quando ela vai ocorrer? Quando se der o arrebatamento da igreja. Todos nós sairemos das nossas casas e vamos ao encontro do Senhor, adorando a Deus, glorificando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa festa ainda vai acontecer. Quem crê nisso, levante a sua mãozinha para o céu. Ela pode acontecer a qualquer momento. É claro que hoje existe também um debate muito forte na rede social sobre o arrebatamento da igreja, e muita gente dizendo que não haverá o arrebatamento da igreja, que Jesus voltará uma única vez no final da grande tribulação, e que nós vamos passar a grande tribulação aqui, e quando Jesus voltar no final da grande tribulação, então ele arrebatará a sua igreja, mas será aquele arrebatamento que alguns chamam de arrebatamento elevador, né? Você sobe e desce, você não vai ficar lá no céu, você só sobe e desce. Nós não cremos assim. Nós queremos que antes da grande tribulação a igreja do Senhor Jesus será arrebatada. Até porque quando Jesus vier nas nuvens, no final da grande tribulação, a Bíblia diz que todo olho verá. E quando Jesus vir para arrebatar a igreja, somente a igreja, só os salvos verão. Os ímpios vão só notar a falta dos crentes, porque os crentes não abrir, Paulo disse aos Coríntios, não abrir e fechar de olhos. Todos nós seremos arrebatados. E a palavra arrebatada ali, pastor Altair, o senhor que é professor de grego sabe disso, que é tirar rápido, tirar com rapidez. Nós sairemos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Vamos passar aqui para o tópico seguinte, porque já são 9h05. Pentecoste é uma palavra grega. Falei das 3 festas, agora vamos para frente. Pentecoste é uma palavra grega, Pentecosté, que significa 50. É o nome de uma festa cuja origem se baseia na festa judaica chamada Shavuot, ou festa das colheitas, ou semanas. Esta era uma declaração de agradecimento a Deus pela colheita, como já disse, realizada pelos judeus 50 dias
após a Páscoa. A festa também é um memorial referente ao dia em que Moisés recebeu as tábuas das leis no Monte Sinai, conhecida por Torá, os 5 livros do Velho Testamento. Moisés saiu do Egito com os filhos de Israel. 2 meses depois ele estava no Monte Sinai, quando recebeu a lei, os 10 mandamentos. Então essa festa também comemora os 10 mandamentos, a inauguração do novo mandamento, de um novo tempo para os filhos de Israel. Nos últimos 13 anos do Antigo Testamento, os gregos assumiram o controle do mundo, impondo sua língua, cultura, que se polarizou entre os judeus. Assim, por causa da influência da língua grega, passou a chamar-se festa de Pentecoste, que quer dizer 50 dias. Então a palavra Pentecoste tem a ver com a influência grega que dominou o mundo antes da vinda de nosso Senhor, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Festa da colheita, chamado assim por se tratar de uma colheita de grãos, trigo e cevada, como já expliquei aos irmãos. Festa da semana, chamada assim por se tratar de uma festa que ocorria 7 semanas depois da Páscoa. O início se dava 50 dias depois da Páscoa, quando ocorria a colheita da cevada, terminando com a colheita do trigo. Está em Êxodo capítulo 13, capítulo 23 e verso 16. Se os irmãos quiserem depois ler essas passagens, seria muito bom. Depois, festa das primícias, chamado assim devido à entrega de uma oferta voluntária a Deus dos primeiros frutos da terra, colhido naquela cega. Número 28, verso 26. Provavelmente a oferta das primícias acontecia em cada uma das 3 festas. Como já disse, é possível que em todas as festas era dado ao Senhor um feixe da sua colheita. Na primeira Páscoa, entregava-se uma porção dos primeiros grãos colhidos. E finalmente, a festa das cabanas ou dos tabernáculos, o povo oferecia uma oferta dos primeiros frutos colhidos com uva, tâmara e trigo. Vale lembrar que a festa das cabanas ou dos tabernáculos, que ocorria no 7º mês, também é chamada de festa de colheita, mas é a colheita dos frutos, tais como uva, tâmara e figo. Vamos falar um pouquinho das cerimônias aqui. Enquanto a Páscoa era uma festa caseira, Pentecoste era uma celebração agrícola. A Páscoa era feita entre a família. Eu citei o texto lá de livro do Êxodo, capítulo 12, que o cordeiro era morto para a família. Até tem uma linguagem boa que eu queria passar aqui para os irmãos sobre isso, cordeiro morto para a família, porque nós precisamos tomar cuidado com a nossa família para não perder a nossa família. Viu, irmãos? Hoje nós estamos tendo muito problema nas nossas igrejas de pais perdendo os filhos. Louvo a Deus quando vi esse grupo de jovens louvando ao Senhor. Esse final de semana, no sábado e no domingo, vamos ter um trabalho de adolescente na nossa igreja. Possivelmente lá uns 600 adolescentes vão estar participando no trabalho. E nós estamos investindo pesado nos nossos adolescentes, porque a faixa etária mais difícil do ser humano é a adolescência, quando ele está numa encruzilhada e terá que decidir o seu futuro. E é muito importante a presença dos pais, é muito importante, porque precisa os pais celebrar o Senhor com a família. A festa da Páscoa era para celebrar com a família. A ceia é para a família. Pensa nisso, meu irmão, pensa nos teus filhos. Antes de você querer ganhar os filhos dos outros para Jesus, ganhe os teus primeiro. Antes de você investir em missão, investir em evangelismo fora do país, ou mesmo no próprio país, invista na sua casa, invista na sua família. Eu sei que não é fácil cuidar de família, cuidar de filho. Eu também tenho 3. Está aqui o pastor Júnior, está aqui o pastor Weber, está a Keila. Não foi fácil eu segurar meus filhos na igreja. Todos eles
foram assediados. Todos eles foram assediados. Foram assediados por amigos, foram assediados pela escola, foram assediados até por parentes, não é isso? Mas eu não dormia, eu cuidei dos meus filhos enquanto pude. Hoje eles casaram, não posso fazer mais nada, né? Não tem mais o que fazer, mas eu cuidei. E hoje, graças a Deus, eu tenho 3 filhos na igreja, eu tenho 3 netos na igreja, e eu tenho um bisneto na igreja, e eu tenho um genro e 2 noras na igreja. Você pode glorificar a Deus por isso? Cuide da sua família. A Páscoa é uma celebração familiar. Todas as vezes que você assentar na igreja para participar da ceia, pensa no teu filho. Meu filho precisa estar aqui, minha filha precisa estar aqui, meu marido precisa estar aqui, porque a Páscoa é uma festa familiar, é para a família, viu? É para comer você e seus filhos junto. Não sinta prazer em participar de um culto de Santa Ceia, você aqui e teus filhos nas drogas, você aqui, teus filhos na prostituição, você aqui, teus filhos na jogatina. Doa a sua vida ao Senhor, que Deus o trará de volta e vai participar da ceia aqui com você, porque Páscoa é uma festa da família. As primícias diferentes, ou a primícia, era uma festa diferente, não era uma festa de família, era uma festa de todos, até dos estrangeiros. Quer ver? Vamos acompanhar aqui para nós. Enquanto a Páscoa era uma festa caseira, família, Pentecoste, ou primícias, era uma celebração agrícola, originalmente realizado na roça, no campo, no lugar onde cultivava a cevada e o trigo. Posteriormente foi levada a referida festa para o templo. A cerimônia começava quando a foice era levado à espiga. Logo que terminava a festa da Páscoa, iniciava-se a colheita da cevada, terminando com a colheita do trigo. A cerimônia prosseguia para o local do culto. Eles começavam lá no campo e ia para o local do culto carregando os feixes. Viu, irmãos? Carregando os feixes. É interessante que é primícia, né, irmão? É primícia. Eu vou ler aqui daqui a pouco, mas vou adiantar um pouquinho. Você não podia comer esse fruto. Esse fruto era do Senhor. E você não podia comer primeiro. Você só podia comer o fruto depois que você entregasse a primícia. Porque primícia é dízimo. Primícia é dízimo. Eram os dízimos que eram entregues ao Senhor. Dízimo não se come, dízimo é do Senhor. Dízimo não se paga de resto, dízimo se paga do primeiro. Viu, irmãos? Tem muita gente que não consegue pagar dízimo, porque ele paga do resto. Não sobrou, pastor, não vai sobrar nunca. Nunca vai sobrar. Mas quando você tem a fé de entregar o do Senhor primeiro, o resto é multiplicado e Deus não vai deixar faltar na sua casa. Viu? Então, primícias é o primeiro fruto da terra que é entregue ao Senhor. Era o fruto da sua produção, era entregue ao Senhor. Cerimônia prosseguia para o local do culto. Está em Êxodo capítulo 23, 14 a 19. O terceiro momento da festa era reunião de todo o povo trabalhador com as suas famílias, amigos e estrangeiros. Quanto a Páscoa era uma festa de família, as primícias eram uma festa para todo o povo. Quebrava todo o preconceito, porque os judeus eram muito preconceituosos, mas na festa das primícias eles tinham que convidar os estrangeiros, os prosélitos, os escravos, os servos, todo mundo vem, que é para a festa. Essa festa representa, voltando o que disse, o Pentecoste, porque lá no dia do Pentecoste tinha 14 línguas diferentes, 14 nações diferentes, e quando foi o Pentecoste derramado sobre os crentes, todas aquelas pessoas participaram da bênção do Senhor, participaram do milagre do Senhor, porque eram as primícias. E dentro do primeiro século, o mundo todo existente na época foi evangelizado, porque o povo estava cheio do poder de Deus. Glórias ao nome do Senhor.
Diz mais aqui, essa cerimônia era chamada de Santa Convocação. Ninguém podia trabalhar nesses dias, pois era considerado um período de solene alegria e ação de graça pelo cuidado e proteção de Deus. Era convocação para o culto, não tinha desculpa. Hoje se dá desculpa de todo jeito para não vir no culto. A gente convida, insiste, irmão, vem. Qualquer coisinha é motivo para a pessoa não aparecer no culto. Mas esta festa aqui era uma convocação que ninguém podia faltar. Era uma festa de agradecimento a Deus. Todos tinham que vir. No local da cerimônia, o feixe de trigo e cevada era apresentado como oferta a Deus, que é o doador da terra e a fonte de todo bem. É um agradecimento a Deus, que é o dono da terra. Nós não somos dono de nada. Ninguém de nós possuímos nada. Tudo que nós temos é Deus que nos empresta para usar. Então tudo que você faz, tudo que você recebe, agradece a Deus pelas grandes vitórias alcançadas no Senhor Jesus Cristo. O sacerdote pegava a oferta, o feixe, e movia-se diante do Senhor perante a foice, para que fosse aceita. Levítico 23, de 9 a 11. O sacerdote tinha que pegar aquele feixe e mover-se diante do altar para oferecer ao Senhor. Vamos fazer mais algumas observações aqui. Era ilegal comer do fruto da terra antes de oferecer ao Senhor. Está a citação bíblica aí, 23 e 14 de Levítico. Era ilegal, você cometeria um erro, um pecado, se você comesse o fruto da terra, sem primeiro oferecer o que era do Senhor. Volto a dizer, o dízimo. Eu trabalhei na empresa e na ocasião que o presidente Sarney foi presidente da República, nós vivemos uma inflação de 84%. Não é isso? E todos os dias o produto tinha um preço diferente. Aliás, não é todos os dias, toda hora, né? Você passava no corredor de supermercado, se você passasse uma segunda vez, já não era mais o mesmo preço. Já tinha mudado o preço. Mudava o preço, já tinha as maquininhas só de marcar preço. Tem as pessoas contratadas só para marcar preço. Quem lembra disso? Só para marcar preço no supermercado. Mas o nosso salário também era assim. Você hoje estava ganhando um valor, amanhã você estava ganhando outro valor, porque era corrigido de acordo com a inflação diária. Então você ia somando aquilo para o final do mês, você já ia calculando, final do mês vai ser X, e o nosso salário vai ser X. A gente somava aquilo com hora extra e tudo. E nós tínhamos um grupo de pessoas na nossa sessão que eram crentes, havia se convertido ao Evangelho, que quando eu entrei na sessão só tinha eu de crente. Mas um grupo se converteu ao Evangelho e nós fazíamos o seguinte: todos nós criávamos uma prancheta de gastos durante o mês, acompanhando a inflação. Mas a gente fazia o seguinte: lá o que a gente teria que pagar, o cabeçalho da nossa prancheta era o dízimo do Senhor. Primeiro nós colocava o dízimo do Senhor. Todas aquelas pessoas que trabalharam comigo, que colocavam o dízimo do Senhor, são pessoas abençoadas, é enriquecida pelo poder do Senhor, porque Deus ama as pessoas que são fiéis. É ilegal comer o fruto da terra antes de oferecer ao Senhor. Primeiro ao Senhor. Amém, meus irmãos? Portanto, se alguém aqui hoje não é dizimista, começa agora. Você ainda tem tempo até o final do culto para acertar. Você poderia falar assim para mim: pastor, Deus não precisa do meu dízimo. Realmente não. Deus não está nem aí, porque Ele é o dono do ouro e da prata. É você que precisa. É você que precisa ser abençoado. É que você que precisa ser alcançado pela bênção do Senhor. Deus não precisa mesmo não. E quando a gente não dá, Deus levanta outro que cobre tudo aquilo que a gente fez, que a gente não fez. Então não precisa se preocupar. O dízimo é bênção para você, é bênção para a sua família, é bênção para a sua casa. Vamos rapidamente. A extensão da festa do Pentecoste. Essa festa não se limitava ao Pentecoste, ou não se limitaram ao Pentecoste. Nos dias de Salomão, por exemplo, também realizava essa festa, está lá em 2 Crônicas 8:13.
Nos dias do Novo Testamento também se praticava tais festas, Mateus 26 e 17, João 2 e 13, João 7 e 2. Jesus, com certeza, em seus dias aqui na terra, participou de todas essas festas. O Pentecoste lembrava os judeus a libertação da escravidão do Egito e do cuidado de Deus que nunca deixou de cuidar dos seus povos, fazendo com que a terra produzisse o fruto e suprisse as suas necessidades. Pentecoste no Novo Testamento, tem apenas 10 minutinhos, vamos lá. O Pentecoste é mencionado no Novo Testamento em 3 passagens bíblicas diferentes. A primeira referência trata do dia que o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos em Jerusalém, Atos capítulo 2. A segunda referência trata de quando o apóstolo Paulo estava decidido a não demorar na Ásia, a fim de poder estar em Jerusalém até o dia do Pentecoste. Atos capítulo 20 e verso de número 16. Bom, a partir desse princípio já dá para perceber que Pentecoste não foi só no dia do capítulo 2, como diz o sensacionalista, né? Porque Paulo está falando aqui mais tarde do Pentecoste, está em Jerusalém, ainda nas festas de Pentecoste. A segunda referência trata de quando o apóstolo Paulo estava decidido a não ficar na Ásia, como já li. A terceira referência mostra Paulo disposto a permanecer em Éfeso até o dia de Pentecoste, devido a uma porta grande e eficaz que lhe tinha sido aberta. Pentecoste cristão, vamos lá. O Pentecoste cristão é um cumprimento da promessa de Jesus, que diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então é uma promessa de nosso Senhor. Não admire porque o mundo não crê nem aceita, e nem admira porque algumas igrejas não creem nem aceitam, mas é uma promessa feita a Jesus, a sua igreja. Quem crê recebe, e quem crê alcança a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Também é um cumprimento da profecia do profeta Joel, lá no capítulo 2, verso 28, seria bom que nós lemos essa passagem, 8 e 28 do profeta Joel, 2, 28, que diz assim: e há de ser que depois do que? Depois da reconciliação da nação de Israel, que havia se afastado do Senhor, depois que ele se reconciliasse, quebrasse o coração, rasgasse o seu coração na presença de Deus, se colocasse diante do altar, homem, mulher e criança, e buscasse a presença de Deus, inclusive aqueles que habitavam no altar, os sacerdotes. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, porque nem pastor ora mais. Às vezes a gente chega para a igreja, convoca o povo para oração, culto. Sempre os nossos cultos começam com oração de joelho. Você olha no púlpito, tem 2, 3 orando, o resto está conversando por lá de fora da igreja. Mas a convocação aqui é pai, criança, é o noivo, é a noiva, é o sacerdote. Dobra o joelho no altar e pede ao Senhor. Aleluia. Quando nós nos voltarmos para Deus, Deus vai retirar a praga, Deus vai retirar a maldição, Deus vai retirar o inimigo, Deus vai retirar a miséria, a bênção voltará sobre a igreja do Senhor, e há de ser que depois disso eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você pode glorificar a Deus por isso? Há de ser que depois eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O profeta Isaías também fala sobre isto, capítulo 44, verso 3, Ezequiel 39, verso 29, fala sobre isto. E logo após a ressurreição de Jesus, apareceu os seus discípulos e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto. Esse advérbio de tempo é muito importante. Sejais revestidos de poder. Lucas 24 e 49. Depois da ressurreição, antes de ser assunto ao céu, Jesus reúne os seus discípulos e diz: ficai em Jerusalém até.
eles não podiam sair para evangelizar, para pregar, eles não poderiam sair para anunciar nada, sem que primeiro fosse revestido do poder. Sem que primeiro fosse revestido do poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Ele ficou por um período de 40 dias. Aliás, ele ficou por um período de 40 dias, aparecendo aos seus discípulos. E em seu último discurso, fez uma observação. Determinou que não lhe ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com Espírito Santo, não muito depois desses dias. É interessante, meus irmãos, voltando aqui àqueles que acreditam que o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais cessaram lá nos dias apostólicos. Mas vamos aqui para um versículo da Bíblia Sagrada. Abra a vossa Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo de número 2. Atos 2. E o verso de número 37 até o verso 40, diz assim: e ouvindo eles isto, aqui é o discurso que Pedro fez depois do Pentecoste, que cerca de 3.000 almas aceitaram a Jesus. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, eles quem? Os que haviam aceitado Jesus, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí olha o que Pedro disse: porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quem crer aqui nesta noite que é chamado pelo Senhor, levanta a mão assim. Então a promessa é para você ainda hoje. É para eles, para os filhos, para todos que estavam longe e para todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Os discípulos foram para o cenáculo. Jesus foi assunto ao céu. Seus discípulos foram para o cenáculo, onde permaneceram em oração e súplica com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Atos capítulo 1, verso 12 a 14. Aí o texto diz: e cumprindo-se o dia do Pentecoste. O verbo cumprindo aqui indica que é um processo natural. Na hora certa aconteceu. As coisas de Deus na nossa vida não acontecem antes e nem depois. No tempo certo Deus cumpre as suas promessas na nossa vida. No tempo certo, Deus cumpre as suas promessas na nossa vida. É um processo gradual até chegar o momento exato. Jesus ressuscitou, apareceu por um período de 40 dias aos seus discípulos, dando-lhes instruções acerca do reino de Deus. Vamos ler lá Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Aqui é Lucas que está escrevendo. Ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só fazer, mas a ensinar, até os dias que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muita e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-os que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: que de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós
vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. E aqueles, pois, que ouviram, reuniram e perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Interessante que Jesus estava falando de um acontecimento da promessa do Espírito Santo, mas os discípulos estavam preocupados com escatologia, né? Aí Jesus disse assim, e disse-lhe: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dando prioridade, não que ele fosse contra o conhecimento escatológico. Ele também falou de escatologia no capítulo 24 de São Mateus. Ele não foi contra esse conhecimento, mas Jesus dá prioridade. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, ser revestido do Espírito Santo. A palavra virtude aqui é dínamo, é aquilo que explode, é aquilo que tem força sobrenatural. Meus irmãos, crente batizado com o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo é uma tocha viva na igreja, é uma tocha viva na obra de Deus. Não precisa, pastor Leidir, o pastor da igreja ficar chamando, convocando, insistindo para ele ir para o campo evangelizar e ganhar alma para Jesus. O crente que tem uma tocha no seu coração do Espírito Santo, ele sai ganhando alma, ele sai falando de Jesus, ele sai evangelizando, porque ele recebeu o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou ter que parar aqui. Depois nós temos aí várias citações que eu ainda deixei aí para os irmãos, sobre o cumprimento da promessa de Deus. Nós temos no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos na casa de Cornélio, que era um gentil, inclusive no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, e eles falaram em línguas estranhas. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, não houve falando em línguas estranhas, mas se entende que eles falaram em línguas estranhas, porque o Simão, o mágico, ele viu alguma coisa sobrenatural e pegou e disse para Pedro: dá esse dom para mim também, que eu te pago com dinheiro. Pedro disse: o teu dinheiro te sirva para a sua própria condenação, não é isso? E também nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando Paulo chega na igreja de Éfeso, que tinha um grupinho de crente, de 12 crentes, que eram crentes de João Batista. João Batista não conheceu o batismo com o Espírito Santo, ainda que alguns dizem que ele foi batizado com o Espírito Santo no ventre da mãe, mas ele não passou por essa experiência aqui. Era um crente de João, que só conhecia o batismo de João. Paulo impôs as mãos sobre ele, e todos falaram em línguas e mistério com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a conclusão minha precisamos manter viva a chama pentecostal em nossas vidas, para que o Evangelho de Cristo continue sendo levado a todos os cantos do mundo, alcançando as multidões, pois multidões sem Deus são levadas para a perdição eterna a todos os momentos. Se a igreja quer crescer, se a igreja quer prosperar, e eu estou falando crescer como igreja, não é crescer como um grupo social, por crescer como um grupo social e crescer como uma religião, o Testemunho de Jeová também cresceu e cresce. Adventista também não crê nada disso e cresce. Os mormons não crê nada disso e cresce. O muçulmano não crê em nada disso e cresce. A igreja católica tradicional não crê em nada disso e cresce, e cresceu muito. Mas eu estou falando crescer como uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, e como verdadeiro testemunho de Cristo aqui na terra, é somente com a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Muito obrigado, pastor Júnior, muito obrigado.